O grande erro da humanidade é o título da lição 5 na classe dos adolescentes. A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Sou o presbítero Denis Pereira, professor da EBD há mais de 25 anos e semanalmente temos o nosso encontro marcado aqui com professores, alunos, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes e todos que amam a escola dominical e a palavra de Deus. Muito obrigado a você que já nos acompanha, temos pessoas nos acompanhando de todo o Brasil e do exterior também. E a você que está chegando agora, conhecendo o canal, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Ao longo da aula, a gente vai fazendo algumas perguntas para interagir. Esta interação é necessária para o YouTube divulgar para mais pessoas o nosso conteúdo. O conteúdo ele não chega para todo mundo, ele chega para quem interage. Então, por favor, interaja. Clica no joinha, deixe comentários, inscreva-se no canal e compartilha. 80% do nosso conteúdo é assistido através de links compartilhados no WhatsApp. Através da sua ajuda, eu consigo ajudar mais professores também, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Cadê meu livro? Ficou lá. Muito bem, o título então da lição na classe de adolescentes é O Grande Erro da Humanidade. A mensagem está aqui em Romanos 6:23, pois o salário, o resultado do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Jesus Cristo, nosso Senhor. Os objetivos desta aula é destacar a origem do pecado, apresentar as consequências do pecado para toda a humanidade e mostrar a promessa divina de redenção dos homens. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar. Quero lembrar aos professores que aqui na descrição tem links muito importantes. O primeiro link é para você adquirir o meu novo livro, O Propósito é Maior que a Sua Dor. É uma forma para você me ajudar a continuar esta produção de conteúdo. Inclusive, estamos prestes a lançar um treinamento para professores da escola dominical. Você recebeu o treinamento? Se você recebeu, coloca a hashtag sim. Se você não recebeu, coloca a hashtag não, para a gente poder perceber aí a demanda por este treinamento. Tem links aqui do meu WhatsApp também, atendemos igrejas, pregando, palestrando, treinando líderes, treinando professores da escola dominical. Dá uma olhada aí, tem links muito importantes, inclusive para acessar grupos de professores por classe. Temos 6 grupos de professores aqui no WhatsApp e você é muito bem-vindo entre nós. Olha só, nós vamos então descobrir aqui que o mundo nem sempre foi um ambiente perigoso, com pandemias, mortes, catástrofes e outros males. Antes do pecado, tudo era perfeito, ok? Então o pecado não tem a ver com o lugar, tem a ver com o ser humano, tá certo? Porque Adão pecou no paraíso, então não tem a ver com o lugar, tem a ver com as nossas escolhas, tá bom? O lugar pode ser um elemento, vamos dizer assim, a mais, não é? Um elemento que pode atrair e tal, mas é uma escolha pessoal. Muito bem, para isso nós vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto, tá? Você sabe que as revistas de adolescentes são um curso teológico, tá? Por exemplo, essa aula de hoje, ela tá na matéria de teologia, hamartiologia ou a doutrina do pecado, tá? Então são lições muito fortes. O que é pecado? Basicamente é a desobediência à vontade divina, é errar o alvo proposto por Deus, é transgredir o mandamento feito pelo Senhor, tá? Então, o que é o pecado? É errar o alvo, não é? É desobedecer a Deus, não é? Vamos ler aqui, ó, 1 João, capítulo 3, 1 João, lembrando que toda semana temos aqui sala de professores, tá bom? Um bate-papo com professores de todo o Brasil. Gente, tem muito conteúdo aqui para abençoar vocês, tá? Olha, 1 João, capítulo 3 e 4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque transgredir a lei é pecado. Vamos lá.
Qual foi a ordem dada ao homem, tá? Foi dada a ordem ao homem que ele poderia comer de tudo ali no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem não era complexa, não foi difícil compreender, bastava não comer. Então, vamos lá. O problema ali de Adão, o problema ali de Eva, foi comer o fruto. Foi esse o problema? O pecado deles foi comer o fruto em si. O pecado deles foi a desobediência. A desobediência. Aí que tá. Mas se Deus sabia que o homem iria experimentar daquele fruto, por que é que Deus colocou aquilo lá no jardim? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Significa capacidade para raciocinar e para fazer escolhas. Os animais, Deus criou a natureza para declarar a sua glória instintivamente, sem... o cachorro não late ou não uiva, dizendo agora eu vou adorar o Criador. Não, aquilo é um instinto dele, certo? Do passarinho, enfim, de todos os animais. Agora, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, tem a capacidade de raciocinar, de interagir e de fazer escolhas. E como é que o ser humano vai fazer escolhas se ele não tem a opção de escolher entre bem e o mal? Entre seguir a Deus e não seguir, tá certo? E então, portanto, estava lá. É uma questão de obediência. E vale lembrar que todos os mandamentos de Deus são possíveis de serem cumpridos, tá bom? Possíveis de serem cumpridos. Então é muito bom a gente entender isso. Os mandamentos do Senhor são perfeitos. Vamos ler? Salmos 119 e 96. Vamos ver aqui, ó. Salmos 119 e 96. Vi um fim para toda a perfeição, mas o teu mandamento é excessivamente amplo ou perfeito, tá? Bom, nós temos lá a desobediência no jardim, né? O inimigo vai usar quem? Uma cobra, certo? Porque ele é espírito, tá certo? Então ele sempre vai procurar interagir com a matéria para poder aí interagir com o homem. A cobra iniciou ali um diálogo com Eva. E aqui está uma grande estratégia maligna, que é questionar o conteúdo do mandamento do Criador. Então preste atenção, a estratégia do inimigo para nos conduzir ao pecado é sempre questionar a palavra de Deus, é colocar dúvidas naquilo que está escrito na palavra. Vale lembrar que hoje ele não usa mais a cobra, ele usa pessoas bonitas, com palavras polidas e suaves, com a Bíblia na mão, mas desacreditando o que está escrito na Bíblia, dizendo, mas será que precisa de tudo isso mesmo? Não, isso aí é religiosidade. Temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o inimigo ele sempre vai ter ali argumentos, não é? E aqui tem um detalhe também. Eva, ela iniciou, ela permitiu ali uma negociação com a serpente, tá? Então nós precisamos entender isso. Nós não podemos negociar com a verdade, negociar com a palavra de Deus. Por quê? Porque quando a gente começa a negociar, mas será? Nossa, eu acho que é mesmo, né? Interessante isso. A gente dá espaço para o inimigo falar e trazer argumentos, e argumentos com os fundamentos errados, mas bem fundamentados, e é aí que abre espaço para acontecer o que aconteceu. Eva não resistiu, viu que a fruta era bonita, desejável, então o inimigo nunca vai procurar nos desviar da palavra de Deus, oferecendo algo que não nos atrai, algo que não nos agrade, né? Ele nunca vai procurar nos desviar da verdade. Então, veja, essa estratégia é usada hoje. Ele usa a própria palavra de Deus, mas distorce, apresenta um conceito mais bonito, mais polido, mas que nos afasta, de fato, da palavra de Deus. E foi a partir de agora que entrou, então, o pecado no mundo. Eva comeu, Adão comeu,
E aí entrou o pecado no mundo, tá? E aí, com o pecado também entrou a morte, porque o salário, o resultado do pecado é morte, morte física e morte espiritual. Morte fala de separação. No capítulo 3 de Gênesis, você vai perceber que este casal está no jardim, você vai perceber que Deus tinha por costume aparecer no jardim e conversar com este casal, mas agora que eles desobedecem uma ordem direta do Senhor, a primeira coisa que eles fazem, a primeira coisa é perceberem que estão nus. E eles sentem medo e eles se escondem do Criador. Por quê? Porque o pecado ele rompe o relacionamento. O pecado ele afasta o homem de Deus, tá certo? O pecado rompe a comunhão com Deus, porque Deus não pode coabitar no mesmo espaço onde está habitando o pecado. Então, a primeira coisa que o pecado vai, a pior coisa, né, que o pecado vai fazer é separação entre o homem e Deus. Então, assim, a proposta pode ser legal, a proposta pode ser maravilhosa, a proposta pode ser agradável, mas o preço que se paga é muito caro, não vale a pena, porque fala de separação entre Deus e o homem. Homem que foi criado para relacionar-se com Deus, para andar na presença de Deus. E tudo isso por não obedecer um simples mandamento. Então, nesse primeiro tópico que você pode aplicar aí para os seus alunos é: quanto vale a presença de Deus? Será que experimentar algo, será que aceitar um convite, será que isso vale? Será que a presença de Deus, vale a pena você perder a presença de Deus? No caso aqui, por 2 mordidas, gente, para você ver como que é. Nós podemos perder a eternidade. E olha, tem muita gente perdendo a eternidade por causa de 2 mordidinhas. Não, mas 2 mordidas, gente, não faz sentido, não tem nada. Não foram 2 mordidas. Mas o que elas representaram? O que elas representaram? Desobediência a Deus, abandono da vontade de Deus, o pecado. E, portanto, a consequência ela é proporcional ao que está determinado aqui. Então não é 2 mordidas, é o que representa essas 2 mordidas. Eu vou fazer o que eu quero, viver do jeito que eu quero. Então aí você tem o afastamento. E aí a gente vai ver aqui no tópico 2 as consequências do pecado. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário que é importante para nós. Fique atento, ative as notificações, porque tem sala de professores. Eu estou gravando essa aula aqui, ó, hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro. Hoje eu não vou fazer a sala de professores, vou deixar para fazê-la amanhã, às 10 da noite, sala de professores. Inclusive que você pode entrar na sala comigo para fazer uma pergunta ou para ficar ali da sua casa só assistindo aí esse nosso bate-papo, não é? É uma novidade. As pessoas, o que é sala de professores? Uma sala de professores. Nós não somos uma escola bíblica, então escola precisa ter sala de professores para a gente conversar, para a gente trocar ideias, para a gente ter sugestões de um lado do outro. O que você está fazendo aí na sua igreja? Qual projeto você implementou aí na sua escola dominical que dinamizou a sua escola dominical? E você pode compartilhar com a gente e pode ser adaptado em outros lugares também. Por isso, participe com a gente. Olha só, tópico 2 aqui, ó, as consequências do pecado. Bom, consequências para o homem. A recompensa do pecado foi a morte, de 3 formas. A morte física, então assim, o crente morre, tá bom? E a nossa percepção de morte, ela às vezes é tão equivocada que o crente morre e a gente fica questionando, mas por que que morreu? Por que que morreu? Gente, a morte para o crente, a morte do justo, ela é prazerosa. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o interesse de Deus é que todos sejam salvos. Agora, a morte do cristão, irmão, ela é uma alegria para Deus. Por quê? Porque morre, mas passará a eternidade com ele, em alegria, perfeição, ok? Então, nós temos aí a morte
física, e essa morte física atinge crentes, não crentes, ímpios, ricos, pobres, de todas as classes sociais, e pode acontecer por diversas formas, né? Eu até brinco dizendo que eu não tenho medo da morte, tenho medo do jeito que eu vou morrer. Nós temos a morte espiritual, que é a separação entre Deus e o homem. É a condição dos que estão separados por não terem confessado a Jesus como Salvador. Então, todas as pessoas que ainda não confessaram Jesus Cristo como seu Salvador, essas pessoas estão mortas espiritualmente. Todos aqueles que não creram elas estão mortas espiritualmente. A gente lê João 3,16, mas é preciso ler João 3,16, 17, 18, Efésios 2, do 1 até o 3, para a gente perceber. A vida do homem sem Deus é literalmente uma vida desgraçada. Está condenado ao inferno, tá bom? Morte espiritual e morte eterna. São as pessoas que morrerem sem Cristo, que serão condenadas a um estado de separação eterna de Deus. Lembrando que isso é uma escolha. A vida eterna está disponível para todo ser humano, independente de sua classe, independente do seu histórico, independente de qualquer coisa. Ele basta entregar a sua vida a Jesus, render-se a Cristo e, portanto, acessar a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, as opções, elas estão na mesa. As opções estão disponíveis. Basta a pessoa aceitar a Jesus, entregar a sua vida a Jesus, que nos promete vida abundante. Essa vida abundante não é uma vida sem dificuldades aqui, não é uma vida simplesmente sem problemas aqui. Pelo contrário, no mundo tereis aflições. Mas essa vida abundante, ela é abundante aqui, mesmo em meio a sofrimentos e aflições. E ela é abundante porque ela aponta para a vida eterna, tá certo? Então, nós temos aqui a grande consequência para o homem: afastamento de Deus, separação de Deus, certo? Aí a gente vai entrar aqui no nosso tópico 3, que é a promessa de salvação. Por quê? Se é verdade que o homem sem Jesus está condenado, é verdade que Jesus é o Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o homem tem a opção de se salvar. Agora, preste atenção, no tópico 3, a promessa de salvação. Se você quiser fazer alguma pergunta pertinente à aula, pode perguntar aqui nos comentários e eu posso gravar um vídeo respondendo para você sua pergunta. Pode ser pergunta de outras pessoas também. Se você quiser me enviar um vídeo para o quadro Fala Professor, você começa o quadro assim, entendeu? Fala, professor, aqui é o irmão Raimundo do estado tal, da igreja tal. Professor, eu tenho uma pergunta. Sua pergunta pode ser sobre a lição, pode ser sobre a escola dominical em geral, a organização, os professores, sobre a superintendência, sobre classes, sobre projetos. Fique à vontade, tá bom? Participe desse quadro. Fala, professor. Olha só. Então nós temos aqui, a promessa de salvação. Deus promete uma solução para o pecado, tá? Então, diante do pecado de Adão e Eva, Deus afirmou que haveria ali uma inimizade entre a cobra e a mulher, entre a serpente e a mulher, falando, claro, não da serpente em si, mas do inimigo que a tinha usado, tá? E lá ele vai dizer e já vai prenunciar aí o nascimento de um que viria da mulher e esmagaria a cabeça da serpente, tá bom? Muito bem. Nós temos aqui, neste ponto, promessas de que Jesus viria. Então, a promessa de salvação faz parte do plano eterno de Deus para a criação do homem, tá? Eu gosto muito de 1 Pedro 1, do 18 ao 20. Não foi com ouro, prata ou pedras preciosas que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem mancha, conhecido antes da fundação do mundo. Então, o projeto de salvação já estava desenhado, arquitetado, planejado por Deus desde a eternidade. Por quê?
porque ele já sabia. Ah, mas se ele sabia, por quê? Porque ele é Deus. Ah, mas eu não compreendo, eu não aceito. Eu dou risada dessas mentes pequenas que querem compreender o amor de Deus. Aliás, só é possível compreender o amor de Deus exatamente por causa de tudo que aconteceu. O pecado, antes de ser uma destruição, ele também é uma oportunidade para conhecermos o amor e a grandeza do nosso Deus. Por isso que nós temos aí o nascimento do Salvador, não é? Então, ele prometeu que viria um, que nasceria um, ok? E nós temos então o nascimento de Jesus Cristo, gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, certo? Que foi, portanto, Jesus enviado ao mundo para salvar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, nós temos o pecado, é um grande problema, é uma luta diária, é uma luta constante, mas nós temos também o Salvador, nós temos Jesus Cristo e pela fé nós somos salvos, santificados, purificados e justificados. Pela fé em Cristo, nós alcançamos a salvação. Pela fé em Cristo, o estrago provocado no jardim do Éden, ele foi consertado no jardim do Getsêmani, ou no lugar da caveira onde Cristo foi crucificado. Eu gosto muito de Romanos, capítulo 5. Você sabe que justificação é tornar um condenado inocente. Olha o que diz Romanos 5:1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Portanto, pela fé, nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Pela fé, nós temos paz com Deus, porque a salvação prometida, ela se manifestou entre nós na pessoa de Jesus Cristo, e pela fé em Cristo e no seu sacrifício na cruz, em nosso lugar, nós alcançamos o favor de Deus, a graça de Deus, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, isso vem por meio da fé. Portanto, nós temos esperança. O homem só não tem esperança se ele não entregar a sua vida a Jesus. Mas aquele que entrega a sua vida a Jesus tem esperança, porque a nossa esperança morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por nós. Amém? Essa foi então a lição 5, classe dos adolescentes. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Uma ótima semana para todos. Deus abençoe.